Olá, John. Sim, acabei de comprar a minha primeira casa no ano passado. Foi uma aventura e tanto. A sério? Isso é fantástico. Utilizou um agente imobiliário ou encontrou através de uma listagem online? Encontrei-o através de uma listagem online. Passei horas a navegar em sites diferentes e a ver fotos de casas. Isso soa excitante. Como sabia que casa era a certa para si? Bem, fiz uma lista dos meus artigos obrigatórios e bons de ter. Depois, reduzi as opções com base no meu orçamento e preferências de localização. É uma abordagem inteligente. Visitou as casas pessoalmente antes de tomar uma decisão? Sim, definitivamente. Marquei consultas com os vendedores e visitei cada casa para ter uma sensação do espaço e ver se correspondia às minhas expectativas. Posso imaginar que foi um processo e tanto. Houve algum desafio ao longo do caminho? Oh, definitivamente. Às vezes, as casas pareciam completamente diferentes pessoalmente do que nas fotos. Era importante ter atenção aos pormenores. Posso ver como isso pode ser complicado. Negociou o preço com o vendedor? Absolutamente. Fiz uma oferta abaixo do preço pedido e negociei com o vendedor até chegarmos a um preço com o qual estávamos ambos confortáveis. Isso é impressionante. Tinha alguma ajuda de profissionais durante o processo de compra? Sim, contratei um inspetor residencial para garantir que a casa estava em boas condições e não tinha problemas ocultos. É uma decisão sábia. Parece que teve uma aventura e tanto a comprar a sua casa. Oh, foi definitivamente uma aventura. Mas no final, valeu a pena. Adoro a minha nova casa. Fico feliz em ouvir isso. Parece que aprenderam muito ao longo do processo. Absolutamente. Comprar uma casa é uma grande decisão, mas com um planeamento e investigação cuidadosos, pode ser uma experiência gratificante. Vou definitivamente ter isso em mente quando decidir comprar uma casa no futuro. Obrigado por partilhar a sua experiência. Sejam bem-vindos. Se alguma vez precisar de algum conselho ou tiver mais perguntas, sinta-se à vontade para perguntar. Agradeço isso. Vou definitivamente contactar-vos quando chegar a hora. Obrigado mais uma vez. Lição 2: Dilema do destino. Olá, Ana. Já decidiu para onde quer ir nas suas próximas férias? Olá, John. Ainda não decidi. Estou a pensar em algum lugar perto, como a praia. E quanto a si? Oh, adoro a praia. Mas também estou a pensar em explorar uma cidade grande. Não consigo decidir entre os dois. Bem, ir à praia pode ser tão relaxante. Pode deitar ao sol, nadar no oceano e apreciar a bela paisagem. Isso soa fantástico. Eu poderia realmente usar um pouco de relaxamento. Mas, por outro lado, explorar uma cidade grande pode ser tão emocionante. Há sempre coisas novas para ver e fazer. Isso é verdade. Numa cidade grande, pode visitar museus, ir às compras,
experimentar diferentes cozinhas e experimentar a vibrante vida da cidade. Sim, as opções são infinitas. Adoro a ideia de experimentar diferentes cozinhas e mergulhar na cultura local. Absolutamente. Experimentar novos alimentos é uma das melhores partes de viajar. Pode-se provar sabores que nunca experimentou antes. Isso é tão verdade. Mas, novamente, há algo tão calmante em estar na praia, sentir a areia entre os dedos dos pés e ouvir o som das ondas. Concordo plenamente. A praia tem uma maneira de fazer você se sentir em paz e permitir que você se desconecte do mundo agitado. É exatamente disso que preciso agora, de uma fuga pacífica. Talvez a praia seja a escolha perfeita para mim. Parece que poderia ser. Além disso, pode participar de atividades aquáticas como surf, snorkeling ou simplesmente fazer longas caminhadas ao longo da costa. Isso parece-me apelativo. Já me consigo imaginar a apreciar o pôr do sol e a construir castelos de areia. É uma imagem maravilhosa. Mas não se esqueça da vibrante vida noturna da cidade e da oportunidade de conhecer novas pessoas e criar memórias duradouras. Tens razão. Ambas as opções têm os seus próprios encantos únicos. Talvez devesse tentar encontrar um destino que combine tanto a praia como a cidade. Isso é uma ótima ideia. Existem alguns sítios que oferecem o melhor dos dois mundos, onde pode relaxar na praia durante o dia e explorar as atrações da cidade à noite. Isso soa como o compromisso perfeito. Vou definitivamente procurar esses destinos. Obrigado pela sugestão. Sejam bem-vindos. Espero que encontre o destino perfeito que satisfaça todos os seus desejos de férias. Agradeço isso. Vou fazer com que saibam aonde vou parar. Talvez possa juntar-se a mim também. Isso seria fantástico. Estou sempre pronto para uma aventura. Deixe-me saber, e eu estarei lá. Obrigado. Vou mantê-lo informado. Aqui está para encontrar o local de férias perfeito. Aula 3. Alojamento com um orçamento acessível. Olá, Ana. Estou a planear uma viagem e preciso de encontrar um hotel central. Tem alguma sugestão de opções acessíveis mas confortáveis? Olá, John. Claro, posso ajudar-vos com isso. Os preços podem variar, mas existem alguns hotéis econômicos no centro da cidade que pode querer considerar. Isso seria ótimo. Quero ter a certeza de que fico dentro do meu orçamento sem comprometer o conforto ou a localização. Percebo. Uma opção poderia ser verificar sites de viagens online. Muitas vezes oferecem tarifas com desconto para hotéis em áreas populares. É uma boa ideia. Vou definitivamente navegar nesses sites e comparar preços. Tem alguma outra sugestão? Outra opção é considerar ficar em um hostel ou em uma pousada. São normalmente mais acessíveis e ainda podem proporcionar uma estadia confortável. Ouvi falar de hostels, mas não tenho a certeza se são adequados para mim. São seguros e limpos? Sim, muitos hostels têm quartos privados disponíveis, para que ainda possa ter o seu próprio espaço. E a maioria dos hostels prioriza a limpeza e a segurança.
É bom saber isso. Vou ter isso em mente como alternativa. Alguma outra dica para encontrar alojamento acessível? Mais uma dica é considerar ficar um pouco fora do centro da cidade. Os hotéis na periferia são muitas vezes mais baratos e ainda pode aceder facilmente às principais atrações através de transportes públicos. É uma ideia inteligente. Ajudar-me a poupar algum dinheiro enquanto continuo a estar convenientemente localizado. Vou investigar isso também. Ótimo! Fico feliz em poder ajudar. Lembre-se de ler as avaliações e verificar as comodidades oferecidas pelos hotéis que considera. Dessa forma, pode tomar uma decisão informada. Absolutamente. Vou certificar-me de ler comentários e verificar se há comodidades que são importantes para mim, como Wi-Fi gratuito ou pequeno almoço. Escolha sábia. Ao fazer uma pesquisa minuciosa, pode encontrar um hotel que atenda às suas necessidades e que se adapte perfeitamente ao seu orçamento. Obrigado por todas as sugestões. Sinto-me mais confiante agora em encontrar um hotel econômico, mas com uma localização central. Aula 4. Lista de compras e divisão de tarefas. Olá, Ana. Acho que está na hora de fazer umas compras de supermercado. Ótimo! Vamos preparar uma lista de compras e dividir as tarefas depois. Olá, John. Isso soa como um plano. Podemos começar por fazer uma lista de todos os elementos de que necessitamos. Tem papel e caneta? Tenho uma caneta, mas vou ter de encontrar algum papel. Entretanto, por que é que não começa a fazer um brainstorming sobre os itens que devemos incluir? Claro. Vamos começar com o básico, como frutas, legumes, laticínios e carne. Também podemos adicionar alimentos básicos da despensa, como arroz, massas e conservas. Boa ideia! Devemos também incluir material de limpeza, produtos de higiene pessoal e quaisquer outros utensílios domésticos que possamos precisar. Absolutamente. E não se esqueça dos snacks e bebidas, como batatas fritas, biscoitos e bebidas para quando quisermos relaxar. Certo. Vamos garantir que cobrimos todas as nossas refeições, incluindo pequeno almoço, almoço e jantar. Podemos adicionar cereais, pão, ovos e outros itens essenciais do pequeno almoço. Isso é um bom ponto. Devemos também considerar quaisquer necessidades alimentares especiais ou preferências que tenhamos para podermos incluir opções adequadas. Definitivamente. Assim que tivermos a lista pronta, podemos dividir as tarefas. Que tal lidar com as secções de produtos e laticínios? Parece bom. Vou cuidar da seleção de frutas frescas, legumes e produtos lácteos. E por que é que não manipula os artigos de carne e despensa? Claro, posso fazer isso. Vou ter a certeza de escolher carne de boa qualidade e estocar o essencial da despensa, como arroz, massas e enlatados. Perfeito. Temos também de pensar nos produtos não alimentares. Que tal eu cuidar dos materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal? Isso funciona para mim. E tratarei de outros utensílios domésticos de que precisamos, como lâmpadas ou baterias. Parece um plano. Assim que terminarmos as compras, podemos nos encontrar e dividir a conta de acordo. Absolutamente. Ficaremos com os recibos e dividiremos o total das despesas entre nós. Dessa forma, é justo e transparente. Concordado.
É importante acompanhar as nossas despesas e ter a certeza de que ambos estamos a contribuir igualmente. Exatamente. É tudo uma questão de trabalho em equipa e cooperação. Podemos apoiar-nos mutuamente e tornar o processo de compra mais eficiente. Definitivamente. É sempre mais divertido e produtivo quando trabalhamos juntos. Vamos começar nessa lista de compras. Absolutamente. Vou encontrar algum papel e podemos começar a anotar os itens de que precisamos. Esta vai ser uma viagem de compras bem-sucedida. Estou entusiasmado. Vamos ter a certeza de que cobrimos tudo na nossa lista e aproveitamos o processo. Boas compras, parceiro. Obrigado. Agradeço o seu entusiasmo. Vamos fazer desta uma experiência de compra produtiva e agradável. Aqui está uma lista de compras bem preparada. Lição 5: Dicas e recomendações de compras. Olá, Ana. Estou a planear ir às compras hoje. Tenho alguns itens na minha lista, mas estou aberto a sugestões. Claro que vou ficar de olho nelas também. Olá, John. Isso é fantástico. Fazer compras pode ser divertido, especialmente quando descobre novos artigos. Deixe-me saber o que está na sua lista e vou ver se tenho alguma recomendação para si. Claro. Preciso de comprar roupa nova para a próxima estação. Procuro opções confortáveis mas elegantes. Isso soa excitante. Já pensou em ir a algumas lojas de artigos de segunda mão ou de artigos de segunda mão? Têm frequentemente artigos de vestuário únicos e acessíveis. É uma ótima ideia. Não pensei em lojas de artigos de venda, mas estou definitivamente aberto a encontrar algumas joias escondidas por lá. Poderá ficar surpreendido com o que pode encontrar. Brechofos são uma ótima maneira de adicionar um pouco de personalidade ao seu guarda-roupa sem quebrar muito. Gosto da ideia de acrescentar algumas peças únicas ao meu guarda-roupa. Vou definitivamente dar uma oportunidade aos retalhos. Alguma outra dica de compras? Outra dica é ficar de olho nas vendas e descontos. Muitas lojas têm vendas sazonais ou de liquidação, o que pode ajudá-lo a poupar dinheiro. Isso é um bom ponto. Vou certificar-me de verificar se há vendas ou promoções em curso antes de fazer as minhas compras. Além disso, não se esqueça de experimentar as coisas antes de as comprar. É importante certificar-se de que as roupas se encaixam bem e são confortáveis. Absolutamente. Experimentar roupas é crucial para garantir um bom ajuste. Vou tomar o meu tempo e certificar-me de que as roupas que escolho têm o tamanho certo. E se procura marcas ou artigos específicos, também pode considerar fazer compras online. Muitos sites oferecem uma ampla gama de opções e entregam diretamente à sua porta. As compras online são convenientes, especialmente quando procura algo específico. Vou ter isso em mente se não conseguir encontrar o que preciso nas lojas físicas. É uma boa abordagem. As compras online abrem todo um mundo de possibilidades. Lembre-se de ler as avaliações e verificar as informações de dimensionamento antes de fazer uma compra. Absolutamente. Vou fazer a minha pesquisa e tomar decisões informadas. Obrigado pelas dicas e recomendações de compras. Agradeço. Aula 6: Expressando a individualidade. Olá, Ana.
Tenho pensado nas diferentes formas de expressar a nossa individualidade. Não é fascinante como podemos mostrar a nossa singularidade através de vários meios? Olá, John. Absolutamente. É maravilhoso ver como cada pessoa tem o seu próprio estilo, interesses e talentos distintos. Definitivamente acrescenta emoção à vida. Definitivamente. É sempre emocionante explorar diferentes caminhos para nos expressarmos. Seja através da moda, passatempos, ou mesmo a forma como decoramos os nossos espaços de vida. Absolutamente. A moda é uma ótima maneira de mostrar a nossa individualidade. As roupas que vestimos podem refletir a nossa personalidade e fazer uma afirmação sobre quem somos. Isso é verdade. Acredito que a moda é uma forma de arte e podemos usá-la para expressar a nossa criatividade e gosto pessoal. É como usar a nossa personalidade por fora. Não podia estar mais de acordo. Os nossos hobbies e interesses também desempenham um papel significativo na expressão da nossa individualidade. Por exemplo, se temos uma paixão pela fotografia, podemos capturar o mundo através da nossa lente única. Exatamente. Os nossos hobbies fornecem uma saída para a autoexpressão e permitem-nos explorar os nossos interesses. Quer se trate de pintar, tocar um instrumento ou mesmo cozinhar, estas atividades refletem a nossa individualidade. Absolutamente. E não nos esqueçamos da forma como decoramos os nossos espaços de convivência. A nossa escolha de cores, mobiliário e obras de arte podem criar uma atmosfera única que representa o nosso estilo pessoal. Isso é um bom ponto. Os nossos espaços de convivência são uma extensão de nós mesmos e devem refletir os nossos gostos e preferências. É como criar o nosso próprio pequeno mundo. Definitivamente. Outra forma de expressar a individualidade é através dos livros que lemos e dos filmes que assistimos. Estas escolhas podem fornecer uma visão dos nossos interesses e valores. Concordo. As histórias em que escolhemos mergulhar podem moldar as nossas perspectivas e acender a nossa imaginação. É como uma janela para as nossas almas. Absolutamente. E não nos esqueçamos do poder das nossas palavras. A forma como comunicamos, a linguagem que usamos e as ideias que expressamos contribuem para a nossa individualidade. Tens razão. As nossas palavras têm a capacidade de inspirar, influenciar e causar um impacto duradouro. São um reflexo dos nossos pensamentos e experiências únicas. De facto, é fascinante como cada indivíduo tem a sua própria história para contar. As nossas experiências, desafios e triunfos tornam-nos quem somos, e partilhar essas histórias é outra forma de expressar a nossa individualidade. Absolutamente. As nossas histórias fazem parte de nós e, ao partilhá-las, abrimos novos caminhos para a conexão e compreensão. É uma forma bonita de celebrar a nossa individualidade. Verdadeiramente é abraçar a nossa individualidade não só traz alegria às nossas próprias vidas, mas também enriquece a vida daqueles que nos rodeiam. É uma dádiva que podemos partilhar com o mundo. Bem dito. A nossa individualidade é o que nos torna únicos e especiais. Vamos continuar a explorar e a expressar-nos de diferentes formas, celebrando a beleza da nossa própria individualidade. Lição 7. Comemorando ocasiões especiais. Olá, Ana. Tenho pensado na importância de celebrar e reconhecer ocasiões especiais. Absolutamente, vamos garantir que eles se sintam apreciados e valorizados no seu dia especial.
Olá, John. Não podia estar mais de acordo. Celebrar ocasiões especiais permite-nos mostrar o nosso amor e apreço pelas pessoas da nossa vida. É uma maneira maravilhosa de fazê-los sentirem-se especiais. Definitivamente. Aniversários e outros marcos dão-nos a oportunidade de expressar a nossa gratidão e criar memórias duradouras. É importante fazer com que esses momentos contem. Absolutamente. Uma maneira de celebrar é dando presentes atenciosos. Não é sobre o valor material, mas sim o sentimento por trás do dom que importa. Isso é verdade. Um presente bem pensado mostra que colocamos esforço e consideração na escolha de algo significativo. É uma forma de mostrar o nosso amor e apreço. E não nos esqueçamos do poder das palavras. Enviar mensagens sinceras, escrever um cartão atencioso ou até mesmo dedicar um poema pode causar um impacto significativo. Tens razão. As palavras têm a capacidade de tocar o coração e transmitir as nossas emoções mais profundas. É uma forma bonita de dizer a alguém o quanto isso significa para nós. Absolutamente. Outra forma de celebrar é passar tempo de qualidade juntos. Planear um passeio especial ou organizar um encontro permite-nos criar memórias queridas. Isso é verdade. O tempo é um presente precioso, e dedicá-lo a alguém no seu dia especial mostra o quanto valorizamos a sua presença nas nossas vidas. Trata-se de criar experiências inesquecíveis. De facto, as celebrações também proporcionam uma oportunidade para se deliciar com comidas e bebidas deliciosas. Quer se trate de uma refeição caseira ou de jantar fora num restaurante favorito, contribui para a atmosfera festiva. Absolutamente. A comida tem uma maneira de aproximar as pessoas e criar um ambiente alegre. É uma forma de celebrar não só a ocasião, mas também as alegrias da própria vida. E não nos esqueçamos da importância das surpresas. Planear algo inesperado, como uma festa surpresa ou um pequeno gesto, pode tornar a ocasião ainda mais memorável. Tens toda a razão. As surpresas acrescentam um elemento de emoção e antecipação à celebração. Eles mostram que fizemos tudo para tornar o dia de alguém verdadeiramente especial. Definitivamente. Por último, é importante lembrar que as celebrações não se limitam a grandes ocasiões. Momentos e conquistas do dia a dia também merecem reconhecimento e valorização. Isso é um bom ponto. Celebrar as pequenas vitórias e marcos da vida lembra-nos de encontrar alegria nas pequenas coisas e apreciar a viagem. Absolutamente. Então, vamos fazer um esforço consciente para celebrar as pessoas e os momentos que trazem felicidade às nossas vidas. Todos merecem sentir-se amados e acarinhados no seu dia especial. Não podia estar mais de acordo. Vamos ter a certeza de criar celebrações significativas que deixem uma impressão duradoura. Obrigado pela conversa perspicaz. Lição 8: Explorando cidades vibrantes. Olá, Ana. Tenho pesquisado diferentes cidades para visitar e estou inclinado para Londres. Parece uma cidade tão vibrante e histórica. Olá, John. Londres é uma escolha fantástica. É uma cidade que oferece uma mistura única de história, cultura e modernidade. Há tanto para explorar e experimentar lá. Absolutamente. Ouvi dizer que Londres tem uma história rica, com marcos emblemáticos como a Torre de Londres e o Palácio de Buckingham. Seria incrível vê-los pessoalmente.
Sim, esses marcos são realmente magníficos. Mas Londres não é apenas sobre a sua história. É também um centro de arte e cultura. Os hóspedes podem visitar museus de classe mundial, como o Museu Britânico ou a Tate Modern. Isso é verdade. A cena artística em Londres é conhecida e adoraria mergulhar na vibrante atmosfera artística. É uma cidade que alimenta a criatividade e a inovação. Definitivamente. E não nos esqueçamos da cena culinária diversificada de Londres. Dos tradicionais pubs britânicos à cozinha internacional, há algo para satisfazer todos os paladares. Estou animado para experimentar o famoso Fish and Chips e explorar os mercados locais de comida. Londres é conhecida pelas suas delícias culinárias, e mal posso esperar para me deliciar com os sabores da cidade. Parece delicioso. Outra grande coisa sobre Londres é a sua cena teatral. O West End é o lar de produções de classe mundial, e assistir a uma peça ou um musical seria uma experiência inesquecível. Absolutamente. O West End é conhecido pelas suas performances de alto nível, e eu adoraria testemunhar a magia do teatro ao vivo num cenário tão icônico. É imperdível em Londres. E não nos esqueçamos dos belos parques e espaços verdes. O Hyde Park e o Kensington Gardens são perfeitos para um passeio ou um piquenique num dia de sol. Isso soa maravilhoso. Explorar os parques seria uma ótima maneira de desfrutar da natureza e fazer uma pausa na vibrante atmosfera da cidade. Londres oferece verdadeiramente um leque diversificado de experiências. Absolutamente. É uma cidade onde a tradição encontra a inovação e há sempre algo novo e excitante a acontecer. Nunca vai ficar sem coisas para ver e fazer em Londres. Estou realmente ansioso para mergulhar na energia vibrante da cidade e experimentar a mistura única de história, cultura e modernidade. Londres parece um lugar que tem tudo. Definitivamente sim. Londres tem um encanto que cativa visitantes de todo o mundo. Tenho a certeza que vai ter momentos fantásticos a explorar a cidade e a criar memórias inesquecíveis. Obrigado. Agradeço as suas ideias e entusiasmo em relação a Londres. Mal posso esperar para embarcar nesta aventura e descobrir as maravilhas da cidade. Lição 9. Pedidos persuasivos. Olá, Ana. Tenho pensado em como fazer um pedido persuasivo. É importante ter provas para apoiar o seu pedido. Absolutamente, vamos ter a certeza de que estamos equipados com as ferramentas certas para criar um caso atraente. Olá, John. Não podia estar mais de acordo. Ao fazer um pedido, ter fortes evidências e argumentos de apoio pode aumentar significativamente as chances de sucesso. Trata-se de apresentar um caso convincente. Definitivamente. Uma forma de apoiar o seu pedido é fornecendo dados e estatísticas relevantes. Os números podem ajudar a ilustrar a importância ou o impacto do que está a pedir. Isso é verdade. Os dados podem acrescentar credibilidade e demonstrar a necessidade do seu pedido. É importante encontrar fontes fiáveis e apresentar a informação de forma clara e concisa. Absolutamente. Outra forma de apoiar o seu pedido é através da partilha de experiências pessoais ou anedotas. Histórias da vida real podem fazer uma conexão emocional e destacar o significado do seu pedido. Tens razão. As experiências pessoais adicionam um toque humano ao seu pedido e podem torná-lo mais relacionável. Ajuda os outros a compreender porque é que o seu pedido é importante a um nível mais profundo.
Isso é um bom ponto. Além disso, fornecer exemplos ou estudos de caso pode ser persuasivo. Mostra que o seu pedido foi bem-sucedido em situações ou contextos semelhantes. Definitivamente. Exemplos e estudos de caso demonstram a viabilidade e potenciais resultados positivos do seu pedido. Dá aos outros confiança em apoiar o que está a pedir. Absolutamente. Outra forma eficaz de apoiar o seu pedido é através da apresentação de depoimentos ou endossos. Se conseguir obter apoio de indivíduos ou organizações respeitadas, isso acrescenta credibilidade à sua causa. Isso é verdade. Testemunhos e endossos fornecem prova social e mostram que outros acreditam no valor do seu pedido. É uma forma poderosa de ganhar apoio e influenciar decisões. Tens toda a razão. Além disso, é importante antecipar e abordar eventuais objeções ou preocupações. Ao responder a perguntas de forma proativa ou fornecer soluções, pode aliviar dúvidas e aumentar as hipóteses de uma resposta positiva. Definitivamente. Estar preparado para responder às objeções mostra que pensou no seu pedido e está empenhado em encontrar soluções. Demonstra a sua dedicação e aumenta a probabilidade de um resultado favorável. Absolutamente. Por último, é importante manter um tom respeitoso e persuasivo ao longo do seu pedido. Use uma linguagem clara, concisa e educada. Trata-se de apresentar um caso convincente e ter em consideração as perspectivas dos outros. Isso é um bom ponto. Comunicar respeitosamente e escolher as palavras certas pode fazer uma diferença significativa na forma como o seu pedido é recebido. Mostra que valoriza as opiniões e preocupações dos outros. Obrigado. Agradeço as suas ideias sobre como fazer pedidos persuasivos. Com as provas certas e uma abordagem ponderada, podemos aumentar as nossas hipóteses de obter uma resposta positiva. Lição 10. Domínio da gestão do tempo. Olá, Ana. Tenho pensado em melhorar as minhas capacidades de gestão de tempo. É crucial aproveitar ao máximo o nosso dia. Olá, John. A gestão do tempo é, de facto, essencial. Ajuda-nos a manter-nos organizados, a ser mais produtivos e a atingir os nossos objetivos. Que estratégias está a considerar? Li que definir prioridades claras e criar uma lista de tarefas pode ser útil. Sabendo quais são as tarefas mais importantes, podemos concentrar-nos nelas e garantir que sejam cumpridas. Isso é um ótimo começo. A priorização de tarefas permite-nos alocar o nosso tempo e energia de forma eficaz. Trata-se de distinguir entre o que é urgente e o que é importante. Absolutamente. Outra estratégia é eliminar as distrações. Ao minimizar interrupções como notificações telefónicas ou redes sociais, podemos manter o foco e concluir tarefas de forma mais eficiente. Tens razão. As distrações podem consumir uma quantidade significativa do nosso tempo. Criar um ambiente de trabalho propício e estabelecer limites pode ajudar-nos a manter-nos no caminho certo. Isso é verdade. Outra técnica que me deparou é a técnica Pomodoro. Envolve trabalhar em rajadas curtas, tipicamente 25 minutos, seguido de uma pequena pausa. Ajuda a manter o foco e a produtividade. É uma excelente técnica. A divisão do nosso trabalho em pedaços geríveis pode aumentar a nossa produtividade e prevenir o esgotamento. Trata-se de encontrar um ritmo que funcione para nós. Absolutamente. Também descobri que delegar tarefas sempre que possível pode ser benéfico.
Ao atribuir certas responsabilidades a outros, podemos libertar o nosso tempo para trabalhos mais importantes ou estratégicos. Isso é um bom ponto. Delegar não só ajuda a distribuir a carga de trabalho, mas também permite alavancar os pontos fortes e a experiência de outros. Trata-se de trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. Definitivamente. Outro aspecto da gestão do tempo é o agendamento. Ao atribuir horários específicos para diferentes atividades, podemos garantir que as tarefas importantes recebam a atenção que merecem. Tens toda a razão. O agendamento ajuda a criar estrutura e evita que as tarefas caiam nas fendas. Também nos ajuda a aproveitar ao máximo as nossas horas produtivas. Absolutamente. Além disso, é importante fazer pausas regulares e recarregar as energias. Afastar-se do trabalho por um curto período de tempo pode realmente aumentar a nossa produtividade e criatividade quando voltamos. Isso é verdade. As pausas não são uma perda de tempo, são necessárias para o nosso bem-estar e clareza mental. É importante encontrar o equilíbrio certo entre trabalho e descanso. Tens toda a razão. Outra técnica que achei útil é a matriz de Eisenhower. Envolve categorizar tarefas com base na sua urgência e importância, ajudando-nos a priorizar de forma eficaz. É uma excelente técnica. A matriz de Eisenhower ajuda-nos a tomar decisões informadas sobre como gastamos o nosso tempo e energia. É sobre ser intencional e estratégico. Definitivamente. Por último, é importante rever e refletir regularmente sobre as nossas práticas de gestão do tempo. Ao identificar o que funciona e o que precisa de melhorias, podemos refinar a nossa abordagem e tornar-nos mais eficientes. Tens toda a razão. A melhoria contínua é fundamental quando se trata de gestão do tempo. Trata-se de adaptar e encontrar estratégias que se alinhem com as nossas necessidades e preferências individuais. Obrigado. Agradeço as suas ideias sobre a gestão do tempo. Com estas estratégias em mente, estou confiante de que posso aproveitar ao máximo o meu dia e alcançar os meus objetivos. Lição 11. Fundamentos da viagem. Olá, Ana. Estive a pensar na nossa próxima viagem. Isso é conveniente. Não se esqueça de trazer a sua carta de condução e cartão de crédito. Olá, John. Absolutamente, os fundamentos das viagens são cruciais. Vou certificar-me de levar a minha carta de condução e cartão de crédito, entre outras coisas. Que outros itens considera essenciais? Bem, um passaporte válido é definitivamente um item obrigatório quando se viaja internacionalmente. É importante verificar a data de validade e garantir que é válido para a duração da nossa viagem. Isso é verdade. Um passaporte válido é essencial para viagens internacionais. Vou certificar-me de verificar a data de validade e renová-lo se necessário. E o seguro de viagem? O seguro de viagem é uma boa ideia, especialmente para viagens mais longas ou quando visitar destinos desconhecidos. Fornece cobertura para imprevistos como emergências médicas ou cancelamentos de viagens. Tens razão. O seguro de viagem pode proporcionar tranquilidade e proteção financeira. Vou procurar comprar uma apólice de seguro de viagem antes da nossa viagem. Ótimo! Outro item importante a trazer é um adaptador universal. Permite-nos carregar os nossos dispositivos eletrónicos em diferentes países com diferentes tomadas elétricas. Isso é essencial, especialmente porque diferentes países têm diferentes tipos de plugs.
Vou certificar-me de que embalo um adaptador universal para podermos manter os nossos dispositivos carregados. Definitivamente. Também é uma boa ideia ter uma cópia do nosso itinerário de viagem e documentos importantes como reservas de hotel, bilhetes de avião e informações de contacto. Ajuda-nos a manter-nos organizados. Isso é um bom ponto. Ter uma cópia impressa ou digital do nosso itinerário e documentos importantes pode ser muito útil, especialmente se encontrarmos algum problema durante a nossa viagem. Absolutamente. Outro item essencial é uma mala de viagem ou mala de viagem confiável. Deve ser durável, seguro e capaz de acomodar todos os nossos pertences confortavelmente. Tens razão. Uma boa mala de viagem ou mala de viagem é essencial para uma experiência de viagem tranquila. Vou ter a certeza de escolher um que atenda às nossas necessidades e que forneça espaço suficiente. Isso é importante. Além disso, não se esqueça de embalar os medicamentos necessários, produtos de higiene pessoal e itens de higiene pessoal. É sempre melhor tê-los à mão durante a nossa viagem. Definitivamente. Vou fazer uma lista de todos os medicamentos e artigos de higiene pessoal que preciso trazer. É importante estar preparado e ter tudo o que precisamos enquanto viajamos. Absolutamente. Por último, é uma boa ideia fazer algumas pesquisas sobre os costumes locais, tradições e quaisquer normas culturais específicas do lugar que estamos a visitar. Ajuda-nos a navegar e respeitar a cultura local. Isso é verdade. Estar atento aos costumes locais e às normas culturais pode ajudar-nos a ter uma experiência de viagem mais enriquecedora e respeitosa. Vou certificar-me de fazer alguma pesquisa de antemão. Obrigado. Agradeço as suas ideias sobre os fundamentos das viagens. Com estes artigos em mente, podemos ter uma viagem tranquila e agradável. Lição 12. Fazer escolhas inteligentes. Olá, Ana. Estive a ver as nossas opções para o próximo evento. As opções com horários convenientes e que façam sentido são importantes. Olá, John. Absolutamente, fazer escolhas inteligentes é crucial. É importante considerar vários fatores ao selecionar a melhor opção. Que aspectos específicos está a analisar? Bem, um fator importante é a localização. Deve ser de fácil acesso e preferencialmente perto de transportes públicos. Dessa forma, é conveniente para todos os participantes. Isso é verdade. Facilidade de acessibilidade e proximidade aos transportes públicos são considerações fundamentais. Garante que os participantes possam chegar ao local sem muita complicação. Definitivamente. Outro fator a considerar é o custo. Deveríamos comparar diferentes opções e escolher aquela que oferece o melhor valor para o nosso orçamento. Tens razão. A relação custo-eficácia é importante. Temos de avaliar os serviços ou benefícios proporcionados por cada opção e determinar se estão alinhados com o nosso orçamento. Absolutamente. Também é importante considerar a reputação e as avaliações dos fornecedores ou organizadores. Feedback positivo e recomendações podem dar-nos confiança na nossa escolha. Isso é um bom ponto. Verificar avaliações e depoimentos pode fornecer informações valiosas sobre a qualidade e confiabilidade do serviço ou evento. Ajuda-nos a tomar uma decisão informada. Definitivamente. Além disso, o timing desempenha um papel crucial. Devemos considerar as datas e a programação do evento para garantir que não entre em conflito com outros compromissos. Tens razão.
Considerando a nossa disponibilidade e quaisquer outros compromissos, é importante para evitar sobreposição de horários. Permite-nos comprometer-nos plenamente e usufruir da opção escolhida. Isso é verdade. Outro aspecto a considerar é a experiência geral ou valor que ganharemos com o evento ou serviço. Devemos avaliar se está de acordo com os nossos objetivos e expectativas. Absolutamente. É importante avaliar os potenciais benefícios e resultados. O evento ou serviço irá fornecer-nos conhecimentos valiosos, oportunidades de networking ou crescimento pessoal. Definitivamente. Também vale a pena considerar quaisquer recursos adicionais ou regalias oferecidas pelas opções. Às vezes, certos extras ou bônus podem melhorar a experiência geral. Isso é um bom ponto. As funcionalidades de bônus ou ofertas especiais podem acrescentar valor à opção escolhida. Deveríamos avaliar se estão de acordo com as nossas preferências e melhoram a experiência global. Absolutamente. Por último, devemos confiar na nossa intuição. Às vezes, mesmo que todos os fatores pareçam favoráveis, o nosso instinto pode guiar-nos para a melhor escolha. Tens razão. A intuição pode desempenhar um papel significativo na tomada de decisões. Devemos ouvir os nossos instintos e escolher a opção que nos parece certa. Obrigado. Agradeço as suas ideias sobre como fazer escolhas inteligentes. Com estes fatores em mente, podemos selecionar a opção mais adequada às nossas necessidades. Lição 13. Ligar. Considere a vida da bateria. Olá, Ana. Tenho pesquisado smartphones e estou dividido entre dois modelos. Ambos têm excelentes características, mas não tenho a certeza de qual escolher. O que é que achas? Olá, John. Escolher um smartphone pode ser um desafio. Para além das funcionalidades, considerou a duração da bateria de cada modelo? Isso é um bom ponto. Quero um telemóvel que possa durar o dia todo sem precisar de ser constantemente recarregado. Absolutamente. A duração da bateria é crucial para uma experiência de utilizador perfeita. Verificou as especificações de ambos os telemóveis relativamente à capacidade da bateria? Sim, comparei o tamanho da bateria, mas não tenho a certeza de como isso se traduz em utilização real. Existe uma maneira de estimar o desempenho da bateria? Uma forma de medir a duração da bateria é através da verificação da classificação mAh, mAh. Geralmente, uma classificação de mAh mais alta indica uma bateria de maior duração. Ah, percebi. Assim, quanto mais alta for a classificação de mAh, mais tempo a bateria vai durar. É bom saber isso. O que mais devo considerar em relação à duração da bateria? Para além da classificação mAh, fatores como o brilho do ecrã, a utilização da aplicação e a conectividade de rede podem afetar o consumo da bateria. Vale a pena considerar isso também. Isso faz sentido. Vou ter esses fatores em mente enquanto tomo a minha decisão. Há mais alguma coisa que eu deva ter em conta? Outro aspecto a considerar são as funcionalidades de poupança de energia do telemóvel. Alguns modelos oferecem configurações de otimização da bateria ou modos de baixo consumo para prolongar a vida útil da bateria. Ah, isso é um bom ponto. Ter recursos de economia de energia pode ajudar significativamente a maximizar o uso da bateria. Vou certificar-me de verificar isso também. Obrigado. Sejam bem-vindos. É sempre importante considerar todos os aspectos antes de tomar uma decisão. A duração da bateria é um fator crucial para uma experiência de smartphone perfeita.
Concordo plenamente. Um telemóvel com excelentes funcionalidades, mas com pouca duração da bateria pode ser frustrante. Agradeço a sua contribuição para me ajudar a tomar uma decisão bem informada. Lição 14. Equilibrar trabalho e vida pessoal. Olá, Ana. Depois do trabalho, vou tentar fazer um treino sorrateiro e depois relaxar. E tu? Algum plano para a noite? Olá, John. Isso soa como um grande plano. Quanto a mim, estou a pensar em recuperar algumas leituras e talvez experimentar uma nova receita para o jantar. Isso soa maravilhoso. É importante encontrar tempo para atividades que nos ajudem a relaxar e rejuvenescer após um longo dia de trabalho. Como consegue equilibrar a sua vida pessoal com as suas responsabilidades profissionais? Encontrar um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal pode ser um desafio, mas é essencial para o nosso bem-estar geral. Faço questão de priorizar o autocuidado e planear a minha agenda em conformidade. Ao estabelecer limites e gerir o meu tempo de forma eficaz, posso alocar slots dedicados para atividades profissionais e pessoais. Isso é impressionante. Estabelecer limites e gerir eficazmente o tempo são estratégias fundamentais para manter um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal. Permite-nos dar o nosso melhor no trabalho enquanto ainda temos tempo para nós e para os nossos entes queridos. Absolutamente. É crucial evitar o burnout e garantir que temos tempo para atividades que nos tragam alegria e relaxamento. Ao incorporar estas atividades na nossa rotina, podemos recarregar e ser mais produtivos a longo prazo. Não podia estar mais de acordo. Envolver-se em atividades como treinos, hobbies ou passar tempo de qualidade com os entes queridos pode ajudar-nos a reduzir o stress e melhorar o nosso bem-estar geral. É importante ter tempo para o que é importante para nós. Definitivamente. Ao conscientemente arranjar tempo para atividades que nos trazem felicidade e realização, podemos melhorar o nosso equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e levar uma vida mais satisfatória em geral. Trata-se de encontrar o que funciona melhor para nós individualmente. Tens toda a razão. A definição de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal pode variar, e é importante encontrar o que funciona melhor para nós pessoalmente. Trata-se de priorizar o nosso bem-estar e fazer escolhas conscientes que se alinhem com os nossos valores e objetivos. Precisamente. O equilíbrio trabalho-vida é um processo contínuo de autoconsciência e adaptação. Exige que avaliemos periodicamente as nossas prioridades e façamos os ajustamentos necessários para garantir que estamos a viver uma vida plena e equilibrada. Bem dito. É uma viagem ao longo da vida de encontrar a harmonia entre a nossa vida profissional e pessoal. Estando atentos às nossas escolhas e fazendo esforços intencionais, podemos criar um equilíbrio sustentável e gratificante entre a vida profissional e a vida pessoal. Absolutamente. É uma viagem em que devemos embarcar e continuar a navegar ao longo da nossa vida. Permanecendo sintonizados com as nossas necessidades e fazendo escolhas conscientes, podemos alcançar uma sensação de equilíbrio e levar uma vida mais gratificante em geral. Obrigado por partilhar as suas ideias. É sempre valioso trocar ideias e aprender com as experiências uns dos outros. Vamos continuar a priorizar o nosso bem-estar e a lutar por um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal. Lição 15. Dicas de planeamento de viagens. Olá, Ana. Estive a pensar em planear as minhas próximas férias. Tem alguma recomendação sobre como encontrar boas ofertas online ou devo considerar usar um agente de viagens? Olá, John. Planear umas férias pode ser emocionante. Quando se trata de encontrar bons negócios, tanto as plataformas online como os agentes de viagens têm as suas vantagens.
Depende das suas preferências e do nível de conveniência que procura. Isso faz sentido. Agradeço a conveniência das plataformas online, mas também estou aberto a explorar a opção de um agente de viagens que possa oferecer assistência personalizada. Quais são os benefícios da utilização de um agente de viagens? A utilização de um agente de viagens pode ser benéfica. Tem acesso a ofertas e descontos exclusivos, e a sua experiência pode ajudá-lo a navegar por várias opções. Eles também podem fornecer recomendações com base nas suas preferências e orçamento. Isso soa muito bem. Ter alguém com experiência guiando-me através do processo de planeamento e garantindo que eu obtenha as melhores ofertas é definitivamente atraente. Por outro lado, que vantagens oferecem as plataformas online? As plataformas online oferecem comodidade e flexibilidade. Tem a liberdade de explorar várias opções ao seu próprio ritmo e comparar preços. Além disso, muitos sites fornecem avaliações e classificações de clientes para ajudá-lo a tomar decisões informadas. Entendo. A capacidade de comparar preços e ler avaliações diretamente nas plataformas online é de facto vantajosa. Permite uma tomada de decisão mais independente. Há alguma dica que possa partilhar para encontrar bons negócios online? Certamente. Ao pesquisar ofertas online, é essencial ser flexível com as datas e destinos da sua viagem. Configurar alertas de preços e navegar no modo de navegação anônima também pode ajudá-lo a encontrar os melhores preços. Além disso, reservar com antecedência ou fora das épocas de pico pode render economias significativas. São dicas valiosas. Ser flexível com datas de viagem e destinos abre mais possibilidades, e usar alertas de preço e modo de navegação anônima pode ajudar-me a manter-me informado e evitar flutuações de preços. Vou ter isso em mente. Existem precauções a tomar ao reservar online? Absolutamente. É crucial verificar a credibilidade do website ou plataforma antes de efetuar qualquer pagamento. Procure opções de pagamento seguras e leia atentamente os termos e condições. Também é aconselhável adquirir um seguro de viagem para se proteger contra circunstâncias imprevistas. Obrigado pelo conselho. Verificar a credibilidade do website, garantir opções de pagamento seguras e ter seguro de viagem são aspectos importantes da reserva online. Vou certificar-me de ser diligente nestas áreas. Há mais alguma coisa que eu deva considerar? Mais uma coisa a considerar é comparar preços em várias plataformas. Sites diferentes podem oferecer ofertas diferentes, por isso é benéfico explorar várias opções antes de tomar uma decisão final. Além disso, não hesite em contactar o apoio ao cliente se tiver alguma dúvida ou preocupação. Isso é um bom ponto. Comparar preços em diferentes plataformas permite-me tomar uma decisão informada e potencialmente encontrar melhores negócios. Vou reservar um tempo para pesquisar e comparar antes de fazer qualquer reserva final. Obrigado por todos os seus insights. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. Lembre-se, quer decida ir com plataformas online ou com um agente de viagens, a chave é planear com antecedência, manter-se informado e fazer escolhas adequadas às suas preferências e orçamento. Aproveite o seu planeamento de férias. Obrigado. Agradeço a vossa orientação e apoio. Estou animado para começar a minha viagem de planeamento de férias e encontrar as melhores ofertas. Um presente para umas férias memoráveis e bem planeadas. Até à nossa próxima conversa. Aula 16. Fazer um impacto positivo. Olá, Ana. Tenho refletido sobre o impacto positivo que tive na empresa. É importante lutar pela melhoria contínua,
não é? Olá, John. Absolutamente. Refletir sobre as nossas realizações e as mudanças positivas que trouxemos para a empresa pode ser motivador. É essencial reconhecer o valor dos nossos contributos e continuar a procurar o crescimento. Não podia estar mais de acordo. Reconhecer as nossas realizações ajuda a aumentar a nossa confiança e incentiva-nos a estabelecer novos objetivos. É uma ótima estratégia de desenvolvimento pessoal e profissional. Definitivamente. Celebrar os nossos sucessos e aproveitá-los como trampolim para o crescimento futuro é uma abordagem poderosa. Permite-nos construir sobre os nossos pontos fortes e causar um impacto ainda maior. É uma ótima perspectiva. Construir os nossos pontos fortes é um componente fundamental do crescimento pessoal e profissional. Permite-nos fazer progressos contínuos e contribuir positivamente para o sucesso da empresa. Absolutamente. Ao focarmos nos nossos pontos fortes e alavancá-los no nosso trabalho, podemos fazer uma diferença significativa. Trata-se de maximizar o nosso potencial e encontrar formas de acrescentar valor. Concordo plenamente. Maximizar o nosso potencial e acrescentar valor ao nosso trabalho é crucial. Permite-nos causar um impacto positivo e contribuir para o sucesso global da empresa. Definitivamente. A contribuição de cada indivíduo desempenha um papel significativo no sucesso da empresa. Quando nos esforçamos pela excelência e trazemos o nosso melhor para a mesa, cria um impacto positivo coletivo. Tens toda a razão. Quando todos na empresa estão comprometidos com a excelência e focados em causar um impacto positivo, cria uma cultura de sucesso e impulsiona a organização para a frente. Precisamente. Uma cultura que valoriza a melhoria contínua e reconhece o impacto positivo dos seus colaboradores fomenta a inovação e o crescimento. É importante para as empresas nutrirem esse ambiente. Não podia estar mais de acordo. Nutrir uma cultura de melhoria contínua e reconhecer o impacto positivo dos colaboradores é uma situação ganha-ganha. Beneficia tanto a empresa como os indivíduos envolvidos. Absolutamente. É uma relação simbiótica onde a empresa prospera através dos contributos dos seus colaboradores e os colaboradores crescem e desenvolvem-se num ambiente solidário e apreciativo. Bem dito. Quando tanto a empresa como os seus colaboradores beneficiam do sucesso uns dos outros, cria um ciclo positivo de crescimento e realização. É uma prova da importância de causar um impacto positivo. De facto, fazer um impacto positivo não é apenas benéfico para a empresa, mas também pessoalmente gratificante. Permite-nos deixar uma impressão duradoura e contribuir de forma significativa para o nosso percurso profissional. Obrigado por partilhar as suas ideias. Refletir sobre o impacto positivo que causamos e lutar pela melhoria contínua é uma mentalidade valiosa a cultivar. Estamos aqui para causar um impacto ainda maior no futuro. Até à nossa próxima conversa. Lição 17. Opções de pagamento. Olá, Ana. Tenho procurado experimentar um novo restaurante. Sabe se aceitam cartões de crédito ou apenas dinheiro? Olá, John. Essa é uma ótima pergunta. É sempre uma boa ideia verificar as opções de pagamento aceites antes de visitar um novo local. Deixe-me descobrir para si. Obrigado. Agradeço a sua ajuda. É importante saber com antecedência se preciso levar dinheiro ou se posso usar o meu cartão de crédito convenientemente. Sejam bem-vindos.
Acabei de verificar e eles aceitam cartões de crédito e dinheiro. Assim, tem a flexibilidade de escolher o seu método de pagamento preferido. Isso é uma boa notícia. Ter a opção de usar cartões de crédito ou dinheiro dá-me mais comodidade e flexibilidade. É sempre bom ter escolhas. Absolutamente. Ter múltiplas opções de pagamento permite uma transação mais suave e conveniente. É uma boa prática para as empresas atenderem a diferentes preferências. Concordo. Ao aceitar cartões de crédito e dinheiro, o restaurante está acomodando uma gama mais ampla de clientes e tornando a sua experiência gastronómica mais conveniente. Definitivamente. Aceitar cartões de crédito é especialmente benéfico para os clientes que preferem não carregar dinheiro ou têm um valor limitado em mãos. Fornece uma maneira segura e conveniente de efetuar pagamentos. Isso é verdade. Os cartões de crédito oferecem maior segurança e comodidade. Além disso, permitem aos clientes acompanhar as suas despesas e ganhar recompensas ou cashback nas suas compras. Absolutamente. Os cartões de crédito podem fornecer benefícios adicionais, como programas de recompensas e proteção de compra. É importante usá-los de forma responsável e pagar o saldo a tempo. Concordo plenamente. A utilização responsável do cartão de crédito é fundamental para maximizar os benefícios e evitar dívidas desnecessárias. É importante manter-se a par dos pagamentos e gerir as despesas com sabedoria. Uma gestão financeira inteligente é essencial. É sempre uma boa ideia orçamentar e planear as suas despesas, independentemente do método de pagamento que escolher. Estar atento aos seus gastos ajuda a manter a estabilidade financeira. Isso é um ótimo conselho. A orçamentação e o planeamento são cruciais para manter a estabilidade financeira e tomar decisões informadas. É uma habilidade valiosa para desenvolver e praticar. Absolutamente. O desenvolvimento de bons hábitos financeiros e a tomada de decisões informadas sobre os métodos de pagamento contribuem para o bem-estar financeiro global. É um aspecto essencial das finanças pessoais. Não podia estar mais de acordo. Estar atento às nossas escolhas financeiras e compreender as diferentes opções de pagamento disponíveis permite-nos tomar decisões informadas e gerir as nossas finanças de forma eficaz. Bem dito. Tomar decisões informadas sobre os métodos de pagamento faz parte da nossa responsabilidade financeira. Garante que temos uma experiência tranquila e conveniente, mantendo também os nossos objetivos financeiros em mente. Obrigado pelas suas ideias. A sua informação sobre as opções de pagamento do restaurante e a importância da responsabilidade financeira é valiosa. Vou ter isso em mente enquanto planeio a minha visita. Até à nossa próxima conversa. Lição 18. Experiências locais. Olá, Ana. Alguma vez teve uma experiência de vida memorável durante as suas viagens? Experimentou alguma especialidade local que deixou uma impressão duradoura? Olá, John. Absolutamente. Viajar proporciona oportunidades incríveis para ter experiências únicas e memoráveis. Experimentar especialidades locais é uma das melhores formas de mergulhar na cultura e criar memórias duradouras. Isso é fascinante. Acredito que experimentar comida local é uma parte essencial da exploração de um novo lugar. Permite-nos ligar com a cultura local e deliciar-se com sabores autênticos. Definitivamente. A comida é uma linguagem universal que aproxima as pessoas.
Experimentar pratos locais não só satisfaz as nossas papilas gustativas, mas também abre portas para a compreensão das tradições e costumes de um lugar. Não podia estar mais de acordo. É a maneira perfeita de explorar o património culinário de um destino. Ingredientes locais e técnicas culinárias muitas vezes criam sabores únicos e deliciosos. Absolutamente. Cada região tem os seus próprios tesouros culinários, e experimentá-los acrescenta uma nova dimensão às nossas experiências de viagem. É como embarcar numa deliciosa aventura. Isso soa excitante. Tem alguma especialidade local específica que experimentou e amou? Estou curioso para saber das tuas aventuras culinárias. Oh, certamente. Durante a minha viagem à Tailândia, tive a oportunidade de experimentar o autêntico Pad Thai, um prato popular local. A combinação de sabores, desde o sabor picante do tamarindo à frescura das ervas, foi simplesmente incrível. Isso soa fantástico. Pad Thai é um prato tailandês clássico conhecido pelos seus sabores vibrantes. É fascinante como um único prato pode captar a essência das tradições culinárias de um país. Absolutamente. É como um embaixador da culinária, representando a diversidade e a riqueza de uma cultura. Experimentá-lo fez-me apreciar a habilidade e a arte que é necessária para criar esses sabores. Isso é maravilhoso. Explorar a gastronomia local não só nos introduz novas sensações gustativas, mas também ensina-nos sobre a história e o património de um lugar. É uma festa para os sentidos e para a mente. Definitivamente. A comida está profundamente entrelaçada com a identidade e a história de um lugar. Ao experimentar especialidades locais, obtemos uma compreensão mais profunda das tradições locais e das pessoas por trás dos pratos. Concordo plenamente. É como fazer uma viagem pelos sabores e histórias de um destino. Cada mordida traz consigo um pedaço da cultura e deixa uma impressão duradoura. Precisamente. É por isso que faço sempre questão de experimentar especialidades locais onde quer que vá. É uma oportunidade de criar memórias queridas e conectar-se com o coração e a alma de um lugar. Obrigado por partilhar as suas experiências. As suas histórias sobre experimentar especialidades locais inspiraram-me a explorar as delícias culinárias dos locais que visito. Estou animado para embarcar nas minhas próprias aventuras saborosas. Até à nossa próxima conversa. Lição 19. Alimentação saudável. Olá, Ana. Também está a observar a sua dieta? Ultimamente tenho tentado fazer escolhas mais saudáveis. Olá, John. Absolutamente. Cuidar da nossa saúde é importante, e uma maneira de fazer isso é estar atento ao que comemos. Também tenho feito um esforço para comer de forma mais saudável e reduzir o consumo de alimentos processados. É ótimo ouvir isso. Os alimentos processados podem ser convenientes, mas muitas vezes não têm os nutrientes de que o nosso corpo necessita. É importante concentrar-se em alimentos integrais e não processados para uma dieta equilibrada. Definitivamente. Os alimentos integrais fornecem-nos vitaminas essenciais, minerais e fibras, enquanto os alimentos processados são tipicamente ricos em açúcares adicionados, gorduras não saudáveis e ingredientes artificiais. É importante priorizar opções densas em nutrientes. Não podia estar mais de acordo. Ao escolher alimentos ricos em nutrientes, nutrimos o nosso corpo e apoiamos o nosso bem-estar geral. É tudo sobre fazer escolhas conscientes para um estilo de vida mais saudável. Absolutamente.
Não se trata de dietas restritivas ou privações, mas sim de encontrar uma abordagem equilibrada que funcione para nós. Trata-se de nutrir o nosso corpo enquanto desfrutamos dos alimentos que amamos. É uma ótima perspectiva. É tudo uma questão de encontrar uma maneira sustentável e agradável de comer de forma saudável. Trata-se de fazer pequenas mudanças ao longo do tempo que podem ter um grande impacto na nossa saúde. Precisamente. Pequenas mudanças podem contribuir para melhorias significativas na nossa saúde geral. Trata-se de fazer ajustes graduais e construir hábitos saudáveis que duram. Concordo plenamente. Construir hábitos saudáveis leva tempo e consistência. É importante sermos pacientes com nós mesmos e focarmos no progresso e não na perfeição. Absolutamente. O progresso é o que mais importa. Cada passo que damos para uma alimentação mais saudável é um passo para uma vida melhor e mais vibrante. Isso é inspirador. Fazer escolhas alimentares mais saudáveis não só beneficia a nossa saúde física, mas também impacta positivamente o nosso bem-estar mental e emocional. É uma abordagem holística ao autocuidado. Definitivamente. As nossas escolhas alimentares afetam todos os aspectos da nossa vida. Quando alimentamos o nosso corpo com alimentos nutritivos, sentimos-nos mais energizados, focados e prontos para enfrentar o dia. Não podia estar mais de acordo. É incrível como a comida pode influenciar o nosso bem-estar geral. É um lembrete de que o que comemos é importante e tem um impacto profundo na nossa saúde. Aula 20. Aluguer de carro. Olá, Ana. Preciso de viajar na próxima semana. Isso parece razoável. Posso reservar um carro para a minha viagem? Olá, John. Absolutamente. Alugar um carro pode ser uma opção conveniente e flexível para as suas viagens. Posso ajudar-vos com isso. Para onde vai viajar? Vou viajar para Los Angeles. Tenho algumas reuniões e gostaria de explorar a cidade durante o meu tempo livre. Ter um carro dá-me a liberdade de me deslocar facilmente. É uma ótima ideia. Ter um carro vai certamente tornar mais fácil para si se deslocar e explorar diferentes partes da cidade. Deixe-me verificar a disponibilidade e as opções para si. Obrigado. Agradeço a sua ajuda. Estou à procura de um carro compacto ou de tamanho médio que seja eficiente em termos de combustível. Tem alguma recomendação? Claro. Posso certamente ajudá-lo a encontrar um carro que atenda às suas preferências. A eficiência de combustível é uma boa consideração, especialmente para viagens mais longas. Deixe-me verificar as opções disponíveis para si. Isso seria ótimo. Também preciso do carro por cerca de uma semana. Pode-me informar as taxas de aluguer e quaisquer taxas adicionais que eu deva estar ciente? Claro. Vou fornecer-lhe toda a informação necessária. É importante estar ciente de quaisquer taxas adicionais, como cobertura de seguro ou limites de quilometragem. Vou certificar-me de lhe dar uma cotação abrangente. Obrigado. Agradeço a sua atenção aos pormenores. Além disso, sabe se existem requisitos ou documentos específicos que preciso trazer ao levantar o carro? Absolutamente. Normalmente, você precisará de uma carteira de motorista válida, um cartão de crédito para o depósito de aluguel e comprovante de seguro. É sempre uma boa ideia verificar os requisitos específicos com a empresa de aluguer, pois podem variar. É bom saber isso. Vou certificar-me de ter todos os documentos necessários prontos. Assim que eu tiver os detalhes e as tarifas suas,
finalizarei a reserva. Isso soa como um plano. Vou recolher toda a informação e enviar-lhe por e-mail. Se tiver mais perguntas ou precisar de ajuda, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. Muito obrigado. A vossa ajuda é muito apreciada. Sinto-me mais confiante sabendo que tenho o vosso apoio na organização do aluguer do carro para a minha viagem. Lição 21. Dicas e conselhos de viagem. Olá, Ana. Acabei de ler uma dica de viagem inteligente que estou animada para experimentar na minha próxima viagem. Tem algum outro conselho para viajar? Olá, John. Adorava ouvir a dica inteligente que encontrou. E sim, tenho mais algumas dicas de viagem na manga. Vamos trocar conselhos. Então, a dica que encontrei sugere enrolar roupas em vez de dobrá-las para poupar espaço na mala. Parece uma ideia prática. Isso é uma ótima dica. Rolar a roupa não só poupa espaço, como também ajuda a minimizar as rugas. Também uso sempre essa técnica. É bom saber que é um método experimentado e testado. Que outros conselhos tem para tornar a viagem mais cômoda? Uma das minhas principais dicas é embalar um pequeno kit de higiene pessoal para viagens com itens essenciais como shampoo, pasta de dente e hidratante. Poupa espaço e garante que tem o que precisa. É uma ideia inteligente. É muito mais conveniente do que transportar garrafas de tamanho normal. Vou definitivamente incluir um kit de viagem na minha lista de embalagem. Outra dica é ter uma fotocópia de documentos importantes como o seu passaporte e seguro de viagem. Mantenha-os separados dos originais em caso de perda ou roubo. É uma precaução valiosa. Vou certificar-me de ter cópias guardadas em segurança na minha bagagem. É sempre melhor estar preparado para situações inesperadas. Absolutamente. Estar preparado pode poupar-lhe muito stress e aborrecimento. E não se esqueça de embalar um adaptador universal para os seus dispositivos eletrônicos. Bom ponto. Diferentes países têm diferentes tipos de tomadas elétricas, por isso, um adaptador universal irá garantir que eu possa carregar os meus dispositivos em qualquer lugar. Exatamente. É um pequeno item que pode fazer uma grande diferença em manter-se ligado e carregado durante as suas viagens. Agradeço todas estas dicas de viagem. São práticos e vão definitivamente tornar as minhas viagens mais agradáveis e sem stress. Sejam bem-vindos. Fico feliz que os ache úteis. Viajar deve ser uma aventura emocionante e estas dicas podem melhorar a sua experiência. Isso é verdade. Estou ansioso para aplicar estas dicas e explorar novos locais com facilidade. Obrigado mais uma vez. Não há problema. Divirta-se fantástico na sua próxima viagem. Viagens seguras e aproveite cada momento. Vou fazer isso. Obrigado. Vou ter a certeza de partilhar as minhas experiências quando voltar. Até lá, cuidado.